Amada alma, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Algo Entre Nós, porque aqui estamos para dissolver todos os nós da sua mente, do seu coração, das suas emoções e realmente construir algo grandioso entre nós. E para isso, eu chamei uma mulher maravilhosa, muito especial, que já vai se apresentar para a gente conversar sobre os diferentes tipos de abuso que acontecem na vida de uma mulher nos dias de hoje. Pode entrar, maravilhosa, se apresente! Olá, amadas almas, é uma honra imensa estar aqui nesse podcast conversando com a Fê, que é uma mulher que eu admiro muito também, então esse convite veio de muito bom grado, por mais que seja um assunto pesado, estamos muito contentes em poder discuti-lo, porque é muito necessário, né, Fê? Total. E conta, quem você é, o que você faz? Eu sou a Maria Augusta, eu tenho 20 anos, estudo jornalismo, inclusive quero fazer mais podcasts ainda. E eu sou apaixonada pela profissão, por esses temas, enfim, sempre muito gostoso. Muito bom. E eu te convidei aqui porque eu sei que você mergulhou nesse tema recentemente, escrevendo um artigo sobre isso. Então, a gente vai se complementando aqui. Eu vou trazendo histórias de vidas reais de mulheres, você vai trazendo os dados que você tem, as pesquisas que você já fez, e a gente consegue falar sobre esse assunto de uma forma leve e potente ao mesmo tempo. Né? Então, para isso, eu vou começar com uma história que aconteceu comigo, que foi o pontapé inicial para eu organizar esse episódio de hoje sobre os diferentes tipos de abuso que acontecem com uma mulher. E mesmo ela pode estar dentro de um relacionamento ou não, porque na verdade os abusos podem acontecer numa corrida de Uber até amigos de familiares ou relacionamentos amorosos. Todos os tipos de relacionamento podem configurar uma dinâmica de abuso. E aqui a gente não está falando algo sobre abusividade, que foi colocada numa caixinha de muita pressão psicológica, de algo que é constante, que é de uma timeline enorme, então médio e longo prazo, que a gente sempre pensa relacionamento abusivo. São duas pessoas que estão ali, uma está sendo abusada como vítima, a outra está sendo predadora, e existe esse pensamento muito fechado sobre o que é uma abusividade. E aqui, amada alma, você que está ouvindo a gente, já destrua e descria todas as crenças que você tem sobre os termos abuso e abusividade, porque aqui a gente vai reaprender, a gente vai abrir novos horizontes nesse assunto. E aí, então, para contar a minha história de maneira breve, eu estava reencontrando após quase uma década um amigo do meu pai na casa dele, e foi muito triste porque eu achei que ia ser um reencontro maravilhoso e de matar a saudade mesmo do meu tempo de infância, que é um tempo que me traz muita nostalgia, porque houve muitos momentos que eu fui muito feliz, né? Brinquei, me diverti, colecionei histórias e memórias, e aí eu achava que ia ser um encontro muito interessante, só que aí acabou que eu me senti invadida fisicamente, porque essa pessoa tinha uma mania de fazer cosquinha na costela. Coisa boba, cosquinha na costela. Você fala, tá tudo bem e tal. É uma pessoa que é brincalhona, que gosta de fazer, às vezes, brincadeiras sem graça, encher o saco e tal. Eu já sabia disso. Só que quando ele encostou a mão na minha costela pra fazer cosquinha, depois de 10 anos que eu não ouvia, me veio uma memória de quando eu era criança, que eu evitava beber água se este homem estava na cozinha, porque eu tinha medo dele. Era uma coisa estranha, porque ele nunca fez nada diretamente pra mim, mas o jeito dele brincar comigo sempre foi muito invasivo. Tanto brincadeiras verbais quanto brincadeiras físicas, de fazer cosquinha, de me segurar de um jeito que eu não gostava. E aí tudo isso caiu assim, como fichas, quando ele me tocou de novo. E aí eu falei, tem muita coisa errada acontecendo. Muita. Porque, primeiro, o corpo de uma criança, quando ela não tá com os pais, é como se não tivesse dono. Então, eu lembro que era muito comum que qualquer adulto me pegasse no colo, que qualquer adulto brincasse de fazer cosquinha em mim,
desde pessoas da minha família até pessoas agregadas ou amigos dos meus pais. E aí isso me veio na hora, eu fiquei questionando, tipo, meu Deus, o quanto as crianças são abusadas por adultos, porque acham que os adultos têm posse daquele corpo, porque aquela criança não ela é uma adulta inferior, ela não se transformou ainda numa adulta, então ela não tem direito sobre o próprio corpo. E isso me deu uma dor, e eu me conectei na hora com a minha criança interior. Falei, olha só, aqui eu estou na sala da casa do meu pai com a oportunidade de defender a essa criança que não foi defendida por ninguém, que não gostava de ser invadida fisicamente por essas brincadeiras de cosquinha de ninguém, nunca gostou. E ninguém nunca me defendeu. E eu nunca achei que isso fosse um erro e um abuso, uma invasão. Eu só sabia que eu não gostava, porque eu desconhecia esses termos. Claro, uma criança só começa a desenvolver racionalidade lá pelos 7 anos, em questão de personalidade, do tipo, eu não gosto disso por conta daquilo. Então, quer dizer, eu estava lá quando criança e uma ponte foi feita no aqui e agora, eu sentindo a mesma sensação de invasão física. E aí eu falava pra essa pessoa, pra esse amigo do meu pai, que eu não queria aquilo em um certo tom de brincadeira. Falava, ó, você tira esses dedos de aqui de mim, mostrando que eu não tava gostando da brincadeira. Não adiantava nada. Brincadeira ele fazia de novo. E eu fiquei muito impressionada como o corpo da gente, a nossa pele guarda memórias. Se um toque vem da mesma forma que ele veio há anos atrás, vem a memória, vem a sensação. E aí eu falei, eu estou me sentindo abusada. Pela primeira vez na vida, eu tomei esse lugar de fala. Porque antes eu nunca tinha me sentido abusada em nenhuma outra experiência. Eu nunca tinha entendido o que era o abuso. E aí isso concatenou uma série de reflexões sobre o quanto eu já tinha sido abusada de outras formas, não só fisicamente, como também emocionalmente, psicologicamente, verbalmente. Quando eu fui agredida por palavras, quando eu fui agredida emocionalmente, tudo isso pra mim começou a fazer muito sentido como um abuso. Magu, vou passar para você agora, porque contei aqui a minha história, quero saber as suas opiniões, quais são os seus insights sobre isso que eu tô falando, pra gente continuar. Eu queria falar primeiro que eu tava muito compenetrada no seu relato, porque eu acho muito forte, muito corajoso você compartilhar isso. De fato, o nosso corpo carrega muitas memórias, né? Eu acho que, por mais que muitas vezes nós não saibamos dar nome ao que estamos sentindo ou ao que nos foi feito, a gente sabe que é errado e que incomoda. E isso já basta para tentar ir a fundo. E, inclusive, é uma coisa que eu acredito muito que deveria ser discutida com as crianças, porque, justamente, uma frase que falam muito é que, desculpa se tem um barulho de cachorro no fundo, que a minha casa é cheia de cachorro. Amor! Aqui também. Eu só tenho... Todos os meus vizinhos têm 3 cachorros. Ai, é ótimo. Mas, enfim, é que não ter educação sexual é uma coisa muito boa para os pedófilos. Porque, justamente, a criança não sabe dar nome ao que está acontecendo e isso gera muitos traumas. Então... é muito louco como você conseguiu fazer essa conexão. E o mais bonito de tudo é você virar e falar como você se sentiu. Porque foi um momento em que ele te constrangeu e você simplesmente constrangeu de volta. E 100% no seu direito, mais do que isso, né? Foi. Então... foi mesmo, porque no fim ele ia jantar lá em casa, ele não jantou. E aí eu fiquei me sentindo muito culpada depois. Porque eu falei, poxa, ele foi embora. Ele literalmente, ele não ficou para o jantar. E eu falei, eu tenho certeza que ele se sentiu muito rejeitado, porque eu não conseguia ficar na presença dele. Não consegui ficar na sala, não consegui conversar, não consegui. Porque eu, de fato, me senti abusada, muito louco. Porque a gente, às vezes eu digo, né, o senso comum. Existe uma crença de que abuso é algo muito só sexual. E aí, depois eu expliquei pro meu pai. Eu falei, pai, infelizmente eu me senti abusada. E abuso pode ser por toque, pode ser por olhar, pode ser por palavras
Não é envolve genitália ou não, é abuso ou não. Tem muito mais, tem uma nuance muito enorme atrás disso. E é claro que cada experiência é uma e que realmente o abuso sexual é uma coisa que eu acredito que é muito mais intensa e deixa marcas muito mais profundas. Mas eu fiquei 2 dias digerindo esses toques invasivos que eu tive na minha barriga como mulher e lembrei, mas como eu era criança, ele acha que eu sou criança ainda. Por isso que ele tá fazendo isso. Ele não entendeu que eu cresci, que hoje eu tenho um corpo de mulher, que esse corpo é meu. Só que eu parei pra pensar, falei, cara, e a criança? Eu era criança. Não dá direito a ninguém fazer o que quiser com o meu corpo porque eu sou criança. E isso é muito forte, porque eu sempre digo que quando uma criança não gosta de um adulto, por qualquer motivo que seja, se você é um outro adulto, você tá percebendo isso, fique do lado dessa criança. Não force essa criança a gostar desse adulto ou dessa adulta. Não force essa criança a ir no colo dessa pessoa. Fique do lado dessa criança, por mais estranha que seja a reação dela. Por mais, nossa, mas a pessoa é incrível, maravilhosa. Essa criança tá fugindo. Escute a criança, porque existe uma sensação ali que as crianças pegam muito mais fácil do que os adultos. Com certeza, Fê. Inclusive, um dado que eu tinha buscado quando eu estava escrevendo o artigo era que 85,2% dos autores de abuso sexual são conhecidos próximos à vítima. Então, com crianças, são normalmente parentes ou amigos de parentes, e com mulheres, no geral, mais velhas, são namorados, maridos e parentes. Porque são justamente as pessoas que têm maior contato e, portanto, se utilizam dessa intimidade para abusarem do outro. E aí, sentimento de culpa, né? Sentimento de culpa que invade a gente. Porque depois, quando ele foi embora, eu fiquei me sentindo muito culpada. E aí eu comecei a digerir tudo isso, de fato, e percebi que eu precisava falar sobre isso. Sabe? Que não era só um evento, porque de fato mexeu comigo. Eu faço dança do ventre e nos 2 dias seguintes que eu precisava ensaiar, porque eu tava participando de um concurso, eu não consegui. Eu gravei um vídeo, eu dançando, eu tava vazia. Eu mandei pra minha professora o vídeo, eu falei, não repara, porque eu tô sem... A minha alma fugiu do meu corpo. Eu tava completamente fechada. Depois, a Fê, minha esposa, foi me encostar e eu não tava conseguindo suportar toques. E imagina mulheres que passam por coisa muito pior que isso. Eu realmente tive uma amostra e 80% das mulheres que eu atendo no programa Renovação, que é a minha mentoria de 7 semanas para as mulheres que querem viver um relacionamento de amor real e recíproco, 80% delas já sofreu algum tipo de abuso emocional, físico ou sexual por alguém próximo. Pai, tio, primo, motorista da família. E realmente, em circunstâncias em que elas estavam no meio das pessoas, estava todo mundo ali. E foi o que aconteceu comigo também. Tava todo mundo junto. Não é que ele fez isso em um lugar separado, não. Fez isso como forma de cumprimento, como forma de se aproximar de mim. Só que é isso, eu não gostei. E aí, quando eu demonstrei que eu não gostei, eu me senti culpada, porque a pessoa sentiu a rejeição. E aí, pra mim, foi muito desafiador manter o meu posicionamento. Né? Então é por isso que eu tô aqui falando sobre isso, porque é um grito de encorajem-se, mulheres, para que vocês não voltem atrás e não se sintam culpadas. E todas as vezes que vocês se sentirem minimamente incomodadas, isso é uma coisa que eu falo para minhas mentoradas, quando você se sente minimamente incomodada, minimamente pesada, estranha, tem alguma coisa te engatilhando numa ferida. Ou alguma sombra sua sendo trazida para fora. O estado natural, por incrível que pareça, é de plenitude, é de calmaria, é de prazer. Quando a gente não tá doente, a gente se sente disposta, a gente sente um prazer natural. Para aí, você que tá ouvindo a gente agora. Fecha os olhos e respira. Se você não tá sentindo nenhuma dor, pode reparar. Tem um prazer aí na sua existência. E esse é o natural. E a gente sente muitas coisas horríveis durante o dia, porque a maioria das pessoas fica presa em dinâmicas tóxicas pro emocional delas. Porque elas acham que a culpa é delas, principalmente as mulheres, que herdamos aí a culpa de Pandora,
né, que foi uma mulher que recebeu uma caixa de Zeus lá nas antiguidades, na lenda, os mitos dizem isso, e quando Zeus deu essa caixa para ela, ele falou, não abra essa caixa. Então, quer dizer, ele deu um presente, mandou a mulher não abrir, e ela ficou curiosa, abriu o presente, e aí virou a história da caixinha de Pandora, porque dentro dessa caixa, quando ela abriu, trouxe tudo de lindo pro mundo, mas também trouxe as guerras, a morte, as doenças, os defeitos. Então, foi uma vez na história que a mulher foi culpada pela existência, por existir, por tudo ser como é, a mulher é culpada. E esse é um mito, uma lenda. Né, que comeu o fruto proibido. Sempre a mulher nesse papel de pecadora, de sedutora. E isso é tão instaurado dentro de nós, né? E me choca muito, porque a sua reação foi fora do normal. Eu acho que, por mais instruída que a mulher seja, por maior que for a consciência que ela tenha acerca disso, quando ela passa pela situação, no momento, é muito difícil que ela tenha a percepção do que realmente aconteceu. Tanto pelo fato de que dar nome ao que aconteceu é uma coisa muito pesada, porque é muito difícil assumir que você foi abusada, que você foi estuprada, que você foi invadida, quanto pelo fator da culpa que você mesma falou, de realmente assumir que você foi vítima de uma situação e que você não provocou, que você não causou, que é justamente essa questão da mulher sendo sedutora, sendo pecadora. E mesmo depois que você realiza o que aconteceu, que você tem a coragem de colocar a sua narrativa em pauta, e que é um instrumento muito eficiente para que a narrativa do outro não crie uma imagem sua que posteriormente se torne a sua autoimagem e consequentemente, afete sua autoestima, é muito difícil seguir com isso, né? Porque são tantos fatores socioculturais dentro da gente, estruturas machistas. Então, isso de se apoiar como mulheres e falar sobre, dar nome aos bois é muito essencial, né? E falar isso pro meu pai foi muito mágico, foi muito potente, foi uma cura, porque ele me ouviu. E eu comecei a chorar sem querer, assim, eu não chorei sabendo. Quando eu fui falar, que desde criança eu não gostava disso, comecei a chorar. E aí ele me disse, na ingenuidade, mas não precisa chorar por causa disso. Aí eu fui irônica, porque eu não consegui fazer de outro jeito, e falei, tá bom, então agora eu vou segurar o meu choro também. E aí ele começou a descer, assim, as barreiras dele. E me ouviu e perguntou o que é que ele tinha que fazer para que jamais ele fizesse alguma mulher passar pelo que eu estava passando. Principalmente as minhas amigas, as amigas dos familiares. Ele disse, eu quero saber quais são esses tipos de abuso, o que acontece. E eu achei isso muito mágico, porque o meu pai é machista. Ele fala, minha madrasta, a gente fala pra ele, e tá tudo bem, porque é o que é. Eu já aceitei meu pai como ele é. Não quero mudá-lo, porque eu não consegui. Tentei, confesso, mas não deu. E não dá, geralmente. Mas trazer a pauta foi muito incrível. E no começo, eu fiquei muito culpada, porque ele gosta muito desse amigo. Muito, eles se gostam muito. E esse cara é um cara do bem. Só que nada disso anula o que eu senti. Isso não faz do cara um estuprador. Isso não faz do cara o abusador. Isso é um fato. Eu me senti abusada. Eu não estou acusando. Eu não sei o que ele é na vida dele, né? Não posso dizer é um estuprador, é um abusador. Não. Mas isso não me impede de dizer eu fui abusada. Isso foi uma coisa muito desafiadora, porque você olha uma pessoa de classe média altíssima, com um nível de instrução enorme, amigo da família, que faz parte da sua infância, que você jamais quer atrelar a imagem de abusador, não só pra você, como pra qualquer outra pessoa ao seu redor. E você, mesmo assim, conseguir dizer eu me senti abusado por essa pessoa, foi um parto pra mim. Mas foi aquele parto, tipo, que a criança nasce no carro antes de chegar na maternidade. Não, foi muito rápido. Eu nem... Sabe quando você não consegue raciocinar?
E eu acho muito interessante a gente realmente estar falando sobre isso tudo aqui e eu estar trazendo esses fatos que talvez podem até expor as pessoas, mas que pra mim, acima de tudo, para o bem, para a gente conseguir realmente que as mulheres que estão nos escutando agora possam dar uma chavinha, rodar uma chavinha na mente e no coração e começar a perceber, porque às vezes a gente não percebe e a gente passa semanas mal. Aí o corpo começa a travar. Aí a mulher deixa de se sentir sensual. A mulher deixa de conseguir se dar prazer, de se tocar, de se masturbar, de ter uma sexualidade fluida. Tudo por conta desses pequenos abusos em formas de invasão, de privacidade. Desde a mãe ler um diário. Muitas mulheres chegam aqui para minha mentoria com a mãe tendo abusado, porque invadiram a privacidade delas. E aí, elas atraem professores abusadores. Elas atraem Ubers abusadores. E em todos os sentidos, tá? Fisicamente, verbalmente e até sexualmente. Eu tenho um relato de uma mentorada que me disse: Fê, eu me sinto abusada por todas as pessoas que passam na minha vida. Desde pessoas, colegas de sala, até professores. A minha mãe é a rainha dos abusos pra mim, porque ela percebeu que a mãe dela sempre abusou da privacidade, abusou do emocional, do psicológico dela, fez chantagem, manipulou. Isso tudo é abuso. E ela sempre seguia sendo abusada, se sentindo abusada. Ela tinha o cabelo aqui na frente da cara, porque se escondia de proteção. As roupas todas fechadas, se escondendo para proteger. E ela percebeu que estava num ciclo repetitivo. E, Magu, é isso que acontece geralmente. As mulheres que foram abusadas na infância de uma maneira, pode ser qualquer uma dessas que a gente está falando aqui, elas tendem a repetir esse padrão, porque a nossa psique humana busca recriar o ambiente da infância para ressignificar aquela experiência. Olha que maluquice. Louco, né? Nossa, para dar oportunidade de mudar nesse sentido? Exatamente, porque eu acredito muito no que o Jung traz sobre a criança interior, que é uma estrutura da nossa psique humana que guarda as emoções infantilizadas. Por mais que a gente cresça de corpo, de mente, de espírito, envelheça, existe essa estrutura que é infantilizada. E essa estrutura está buscando racionalidade, porque ela não tem. É muito visceral. Por isso que a criança interior está escondida na maioria dos adultos. Aonde? Na pele. Por isso que quando aconteceu esse episódio, voltou direto para minha criança interior, essa memória da minha infância. Porque a criança interior é visceral. Ela está nas nossas tripas. Ela não está no pensamento, não está na razão. Então muitas mulheres falam pra mim: Fê, eu preciso perdoar minha mãe, porque eu sei que ela foi invasiva comigo, eu sei que ela me desrespeitou, eu sei que ela me bateu. Bater é invadir o corpo da outra pessoa contra a vontade dela. É abuso. E aí as pessoas crescem e falam: não, eu preciso perdoar pra seguir minha vida, pra conseguir ser bem financeiramente, ser bem no amor, né? Que existe muito essa pauta de que você precisa perdoar os seus pais pra ser feliz nas áreas da sua vida. Só que aqui é racional. Racional. A criança interior não quer saber de perdoar ninguém. Ela quer ser ela quer entrar na justiça. Ela quer que alguém defenda ela. Sabe? Você tá certa, é verdade. Não deviam ter te batido, não deviam ter te calado, não deviam ter abusado de você. Não importa se é pai e mãe. É isso que essa criança quer. Porque ela é visceral, ela não é racional. Então é isso que ela tá buscando. Aí essa adulta vai vivendo situações de abusos. Eu não tô dizendo, tá, gente, que isso aqui sou eu a culpada do abuso que eu sofri. Porque um dia eu sofri um abuso na infância e eu tô recriando oportunidades pra eu me sentir abusada de novo. Então, é uma autorresponsabilidade. Não. É algo que acontece independente da nossa consciência. É no inconsciente, no subconsciente mesmo. Essa criança, ela vai buscar cenários, ocasiões e pessoas inconscientemente para recriar esse cenário, essa dinâmica de abuso, de invasão de privacidade, para que você adulta possa, infelizmente, tem que acontecer isso muitas vezes, que é você sentir uma dor tão extrema que te paralisa. E aí você vai cuidar da questão. Exatamente. É muito triste ter que chegar nesse ponto, né?
Sim, minha psicóloga sempre fala, ela é junguiana, ela sempre cita essa frase maravilhosa. Se eu não me engano, é do Jung, que fala que tudo que a gente reprime se manifesta na mesma proporção. Então, ao não falar sobre isso ou ao tentar minimizar situações que são fortes, você vai continuar aplicando isso em outras áreas da sua vida, ou talvez na mesma área de formas que você nem percebe. E quando você vê, você tá vazia de autoestima, enfim, a sua autoimagem tá deteriorada. E é muito importante, né, a gente prestar atenção nisso. Realmente não é fácil olhar para isso e dar nome ao que aconteceu, mas mesmo tentando preservar a imagem do abusador, que seja pela família, por causa dessa visão romantizada que nós temos de um ente familiar ser uma pessoa que te ama incondicionalmente, acima de tudo que ela já fez com você, ou uma pessoa, normalmente homens, então eu vou me referir a um homem, um parente ou um namorado, ou um amigo, que é uma pessoa que é gostada e amada por todos, e você não quer ser a causadora do ódio, da retaliação que as pessoas não têm em relação a ele. Porque na sua cabeça, a culpa é sua. Se ele começar a ser odiado por causa disso, ou se ele ficar chateado, qualquer coisa, que nem no caso que você falou do pai do amigo do seu pai, que saiu de casa sentindo culpado. E você sentiu culpada por isso, mas quem fez tudo foi ele. Então, isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar também. Não precisa acusar a pessoa de estupradora e cancelá-la de forma alguma, porque, enfim... de forma alguma não, né? Depende da magnitude do Mas eu concordo com você. Eu prefiro resolver do que cancelar e acusar. Eu acho que isso não adianta. Eu costumo sempre estudar a dinâmica vítima e predador nas relações humanas. E é muito triste, não é bom. Então, quando você resolve, você sai dessa dinâmica vítima-predador. Se você acusa, você reincide a dinâmica e vira um ciclo vicioso. Exato, faz mal pra você também, né? É muito complicado. E isso infelizmente, a gente tem que educar os homens, mas é uma realidade e não há algo que ser feito. Até que eles escutem e repassem pros outros homens para que isso pare de ser repercutido. Mas e Magu, é muito louco, porque outra mentorada minha, há 3 semanas atrás, me disse: Fê, eu trabalhei desde nova, desde 12 anos, e sustentei a minha família por 5 anos. Os pais dessa criança abusaram dela financeiramente. E ela se sentia abusada em todas as relações dela. Ela me procurou por isso. Porque ela estava completamente insensível, no sentido de estar tanto com muralhas de proteção que ela não conseguia se sentir e ela não conseguia sentir nada. Ela não sabia se ela estava amando, se ela estava sendo amada, se ela estava sentindo prazer, nada. É como se fosse um flat, assim, uma coisa, um papel em branco, completamente nulo. Ela não conseguia sentir as coisas, as emoções. Porque ela uma se apatia, colocou... né? Exato. Essa palavra que eu tava buscando. Gratidão. Apatia total. Ela não conseguia chorar, ela não conseguia ter raiva, ela não conseguia lembrar das coisas, apagou um monte de coisa. Porque foi abusada tantas vezes que ela precisou se insensibilizar para suportar. Olha que loucura. Isso é abusada por clientes, tá? Clientes abusando dela. Uma corretora de imóveis fantástica, de imóveis de alto padrão. E vários clientes abusando da boa vontade, abusando da paciência, abusando do respeito. Isso tudo é abuso. E assim, olha como isso começou. Pai e mãe. A minha mãe me abusou porque ela me retaliou, me puniu com tapas, com batidas. Então... isso é uma invasão da minha privacidade. Isso é uma invasão do meu templo sagrado, do meu corpo. Não importa se eu sou criança. Não é porque eu sou criança e nasci dela que eu sou dela. Não. Muito louco isso, né? É uma linha muito tênue. E aí, eu falei isso pra minha mãe também. Então, exatamente como você falou agora pros homens, existem muitas mulheres que precisam ter essas conversas com a mãe. Uma outra mentorada minha, advogada, falou pra mim: Fê, conversei com a minha mãe. Falei que eu me sentia muito abusada e muito invadida quando ela chegava aqui em São Paulo, entrava no meu quarto, olhava o meu closet: essa blusa aqui é nova, onde você comprou? Quanto você pagou?
Porque é o meu closet, são as minhas roupas. Olha que coisa besta, idiota. Mas significa muito, porque isso é com o closet. Agora tem a despensa, tem o aluguel, tem o carro que ela anda, o carro que ela deixa de andar, a gasolina que ela gasta, a gasolina que ela deixa de gastar. Tudo isso vai sendo invasão e abuso e pela própria mãe. Então, é claro que eu realmente, com o caso dos homens, eu acho que é muito pior, eu não tenho dados para isso, mas você deve ter aí alguma pesquisa, alguma coisa que você saiba sobre essa história de estupros, por exemplo, porque, de fato, é muito importante a gente não passar pano. Não tô aqui para passar pano, mas eu tô aqui para abrir o horizonte e dizer que realmente esses abusos podem acontecer pela própria mãe, pelas amigas tóxicas. Nossa, sim. É muito profundo. E Fê, pelo que você me falou agora, eu tive meio que um insight, assim, de que talvez a palavra que melhor resuma o abuso, independentemente de ser sexual, financeiro, digital, psicológico, enfim, é o controle, né? O domínio. E o domínio que resulta em uma culpa. Então, alguém que te rebaixa, te deprecia, que de certa forma tem um controle sobre você e te faz sentir culpada. Por mais que a pessoa seja a causadora do abuso. Concordo muito, concordo demais. Eu digo que existe uma lista de padrões muito comuns nas mulheres que me procuram porque não estão conseguindo viver um amor real e recíproco, não conseguem se sentir seguras e verdadeiramente amadas nos relacionamentos delas. E elas têm, a maioria, os mesmos padrões. E esses padrões vieram de feridas que foram feitas na infância. E o abuso sempre está junto com o controle. Uma mulher que se sentiu abusada de alguma dessas formas na infância, ela também se sentiu controlada. E aí o que ela faz? Ou ela tem aversão completa ao controle, ou ela também controla. Ou ela faz as duas coisas em diferentes áreas da vida. Muito interessante seu ponto. Que louco. Nossa. E é engraçado porque basta um relato que já suscitam inúmeros, né? Por isso, nossa, é tão importante falar sobre, a gente não fala. Mas é isso, você começou a falar, na minha cabeça já vieram várias situações que eu nunca tinha problematizado. E aí eu pensei também, várias amigas me contaram várias coisas que passaram, então... Tá muito escondido, né? Eu acho que é isso que você comentou no começo. É preciso falar sobre isso. É o primeiro, é o passo zero. Falar sobre isso. Para trazer para consciência. Porque na minha metodologia, eu sei, funciona por quê? Porque tem 3 passos. Primeiro, consciência. Segundo, decisão. Terceiro, ação. Um não existe sem o outro e esses 3, se não tiverem equilibrados, geram um retrabalho. A pessoa fica presa no ciclo de frustrações. Ela só consegue resolver se ela tem consciência, decisão e ação. E a consciência é o passo zero. É isso que nós estamos fazendo aqui. Você quer ler um trecho aí do artigo ou bora? E encerramos aqui. O que você sente? Eu vou abrir aqui no artigo, então, que só para contextualizar quem estiver ouvindo agora, é um artigo que eu escrevi para um jornal que fala só sobre mulheres, inclusive é bem interessante, chama Elas do Brasil, e basicamente o artigo traz um pouco do que é consentimento, do que pode ou não ser considerado estupro, quem estupra, os fatores socioculturais. E eu acho que uma coisa que pode fazer com que a gente termine bem o podcast, né, é trazer essa ideia, então, de que, em primeiro lugar, nós não podemos nos culpabilizar por sermos vítimas de um abuso. Não existe não suficiente, não existe pressão suficiente que tem que exercer no outro para que ele entenda que ele não deveria cometer o abuso, né? É uma coisa que parte do causador, e a partir do momento em que você não dá consentimento, se referindo mais ao abuso sexual, ele já devia ser interrompido. Então eu acho que é importante entender isso. E quando a gente fala que a culpa não é da vítima,
não banalizar essa frase, porque a gente escuta muito ela, mas a gente não internaliza. Então, uma coisa que eu escrevi no artigo é que queria muito que todas as mulheres soubessem que não suja a sua história, não é o seu erro, não tem o poder de alterar a sua essência, não tem o poder de mudar os seus princípios. E a gente tem que entender que, por mais instruídas que sejamos, no momento em que passamos por um abuso, precisamos nos desvincular de todo um sistema e toda uma mentalidade e obter uma resposta que provavelmente nunca nos foi ensinada até que de fato acontecesse conosco. E para isso, falar sobre os acontecimentos, não só para entendê-los, mas para dar nome aos sentimentos que eles causam e reagir. Porque em situações nas quais a gente tem a possibilidade de ser vítima ou de ser taxada como louca, que é quando a gente é constrangida e constrange de volta, eu acredito que é sempre melhor ser a louca da situação e constranger de volta, porque é isso, né? Tem muita cura na loucura. Tem muita cura na loucura, né? Ó, a palavra já tem cura dentro e eu acredito nessa via também. Eu prefiro ser louca do que ser uma vítima que reprime a dor. Isso é um fato. É a fênix, né? Ela renasce das cinzas, do fogo. Que sejamos fênix todos os dias. E aí, eu vou dizer mais uma coisa muito importante sobre essa história do abuso sexual pra gente encerrar, que é, para as mulheres que estão aqui ouvindo, quando você transa sem querer, isso já é um abuso. Você pode estar se permitindo fazer isso, a outra pessoa pode ter forçado um pouco, mas todas as vezes que você faz uma coisa que você não quer, você primeiro está se abusando e segundo está dando espaço para outra pessoa abusar de você. Então, já que a gente falou tantas coisas profundas, eu quero abrir um canal de troca aqui comigo. Se você ouviu esse podcast, se você se sentiu tocada, se você quer conseguir resolver as suas relações, se você quer conseguir viver relações saudáveis daqui em diante, vá lá no meu Instagram, @fegirassol. No link que fica abaixo da minha foto, você pode agendar uma sessão de descoberta gratuita para você descobrir a raiz adoecida da sua questão atual e os passos para você conseguir resolver de uma vez por todas, sem pagar nada, mesmo, de verdade, tá? Tô esperando vocês e também mandem inbox lá no @fegirassol pra gente saber o que vocês acharam desse episódio, né, Magu? Vamos nos despedindo agora. Um beijo de luz no coração, amada alma. Namastê. Muito obrigada, gente. Namastê, foi um prazer estar aqui. Linda, gratidão. Beijos de luz.